Olá, queridos amigos, é um prazer muito grande podermos estar juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Estamos aqui para dar continuidade à série de estudos da Bíblia, Nada Além da Verdade. Série essa que é baseada no texto de João 8,32, aonde Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Como é bom podermos buscar respostas na Bíblia sobre as verdades de Deus para a nossa vida, não é mesmo? E o tema de hoje, a verdade de hoje, olha só que tema mais apropriado para os dias que estamos vivendo. A verdade sobre a saúde. Mas antes de começarmos o tema, eu quero convidar você para juntos pedirmos que Deus ilumine a nossa mente e abra o nosso coração para o estudo da sua palavra. Vamos orar? Oremos. Santíssimo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de juntos agora podemos estudar a sua palavra em um tema tão importante, a verdade sobre a saúde. Nos abençoe agora, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que possamos estudar, compreender e aplicar essa mensagem para a nossa vida. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. O que a Bíblia ensina sobre a saúde? Eu poderia destacar que, entre outras coisas que a Bíblia ensina, uma delas é que a saúde não é uma questão de sorte. Alguns têm, outros não têm por sorte. Não, a saúde não é uma questão de sorte. Outro ensinamento que a Bíblia nos dá sobre a saúde é que a saúde ela não tem preço. Não tem preço a saúde. E por último também eu destaco o ensinamento que a Bíblia nos dá sobre a saúde, que nós não podemos brincar com a saúde. E a razão é muito simples. Por que, pastor, nós não podemos brincar com a saúde? Sabe por quê? Porque ela terá consequências que podem ser fatais. É isso mesmo, não dá para brincar com a saúde. Mas talvez você, que desde a infância, frequenta determinada igreja, determinada religião, aprendeu lá o seguinte, Mas pastor, eu aprendi lá na minha igreja o seguinte, que Deus, Ele não está preocupado com a minha saúde, Ele está preocupado só com a minha vida espiritual, Aí vem a pergunta, Deus, Ele se preocupa com a nossa saúde ou não? Essa é uma pergunta importante, Deus se preocupa com a nossa saúde ou não? E aí eu repito o ensinamento que muitos recebem aí, Mas a religião não é algo apenas espiritual. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Queridos, nós poderíamos começar uma discussão. E por que eu falo isso? Porque eu conheço muitas religiões, na verdade, a grande maioria esmagadora das religiões ensina que Deus não está preocupado com a tua saúde, que isso é uma coisa que tem a ver com você faz o que você quiser. Deus se preocupa apenas com a sua vida espiritual. Então nós poderíamos ficar discutindo aqui agora, é assim, não é? Deus se preocupa, Deus não se preocupa? Bom, nós não vamos discutir. Por quê? Porque a opinião humana ela não é importante. O que a tua igreja pensa, o que a minha igreja pensa, isso não é importante. O importante para nós, sabe o que é? O importante para nós é isso aqui, ó. O que a Bíblia fala sobre esse assunto. Amém por isso? Você crê nisso? Você quer que a Bíblia é a maior fonte de autoridade do cristianismo e você deseja basear a sua fé no que a Bíblia diz? Eu espero que sim. Porque esse é o acordo que eu tenho com vocês. Não vou discutir opiniões humanas nem de igrejas, mas vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. Deus está ou não preocupado com a minha saúde, com a sua saúde? 3 João, verso 2. Olhem só o que diz Deus através da sua palavra. Diz assim o texto bíblico: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. E aí, você viu aí Deus dizendo? Acima de tudo, eu faço votos, estou preocupado com a tua prosperidade e a tua saúde. Deus se preocupa com a nossa saúde, com certeza. Ele é o nosso Criador, Ele nos fez com as suas próprias mãos. Ele nos amou a tal ponto de vir morrer em uma cruz por cada um de nós. E Deus, Ele se preocupa com a nossa saúde. E a razão é bem simples, por quê? Porque a nossa saúde
ela está ligada diretamente à nossa felicidade, à nossa infelicidade. E Deus quer nos ver felizes ou tristes. O que você acha? Claro que felizes, não é mesmo? Você já viu algum pai feliz em ver um filho doente? Eu não. Com certeza Deus também é da mesma maneira. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso 10, Deus ali, ele revelando mais uma vez a preocupação com a nossa saúde, ele declarou: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Olha só, Deus quer que tenhamos uma vida feliz, uma vida plena, uma vida completa, uma vida cheia de felicidade. Deus espera não apenas que tenhamos uma vida normal, mas que tenhamos uma vida em abundância, uma vida repleta de saúde, porque com bastante saúde podemos desfrutar melhor de nossa vida aqui nesse mundo. Outro aspecto interessante para nós entendermos por que Deus está preocupado com a saúde, sabe qual é? Bom, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Por que estaria Deus preocupado com o nosso corpo? Por que estaria Deus preocupado com a nossa saúde? Sabe por quê? E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Por que Deus está preocupado com o nosso corpo? Você quer descobrir? Você quer descobrir através da própria palavra de Deus? Vamos ler então 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Paulo começa fazendo uma pergunta para nós e a pergunta é a seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que interessante. Por que eu tenho que cuidar do meu corpo? Por que eu preciso me preocupar com o meu corpo? Sabe por quê? Porque o meu corpo é o local que o Espírito Santo de Deus habita aqui nessa terra. O meu corpo, ele é o santuário do Espírito Santo de Deus. Por isso eu preciso cuidar do meu corpo. Ele é a morada de Deus. Ah, não, pastor, mas isso aí eu já ouvi falar que eu não preciso cuidar do meu corpo, que, como eu falei, o que eu como, o que eu bebo, isso não importa. Não é bem assim não, queridos. Sabe, é interessante que a Bíblia diz que se eu não cuidar do meu corpo, eu tenho consequências. E quais são as consequências? Vamos descobrir? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Diz assim o texto: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha só que declaração forte que a Bíblia diz. O meu corpo é o santuário de Deus. Se eu não cuidar do meu corpo, eu estou destruindo o santuário de Deus, o lugar de habitação de Deus nessa terra. E se eu não cuidar do meu corpo, se eu destruir o santuário de Deus, a Bíblia diz que Deus irá me destruir. Claro, essa é uma forma humana de expressar um sentimento de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus vai me destruir, não é que Ele vai mandar uma praga sobre a minha vida. É que de forma natural, se eu não cuidar do meu corpo, que é o santuário de Deus, não cuidando da minha alimentação, do que eu como, do que eu bebo, não fazendo exercício, dormindo pouco, o que acontece como uma consequência natural, eu estarei me autodestruindo. Então, quando fala que Deus vai te destruir, não é que Deus vai mandar uma praga, ah, você não quer fazer, então tá, então toma as consequências, não é isso. É que naturalmente, se eu for contra as orientações que o Criador do universo fez, né? Deus, queridos, criou o universo e todas as leis que governam o universo. E ao criar o universo, Deus também criou o meu corpo. E Deus também criou o combustível que faz esse corpo se movimentar. Então, se eu vou contra essas leis que Deus estabeleceu, como consequência natural, eu vou ter problemas. É igual você comprar um carro, que lá no documento do carro diz que o combustível do carro é a diesel, e você fala, sabe de uma coisa? O carro é meu, eu faço o que eu quiser. E chegar no posto e falar, enche de álcool. Pode colocar álcool. Aí tenta sair com o carro para ver se vai funcionar. Não vai, por quê? Porque você está indo contra as leis naturais daquele carro. Com o nosso corpo, não é diferente.
E aí vem a pergunta então, pastor, se o meu corpo é o santuário de Deus, é onde Deus habita, né? E se eu destruir o meu corpo, Deus vai me destruir? Não é que Deus vai me destruir? Eu vou ter problemas? Então, como é que eu devo agir, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Quer saber? Bom, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Olhem só o que mais uma vez nos diz o apóstolo Paulo. E Paulo disse assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, você entendeu o texto? Deus fala assim, ó, qualquer coisa que você comer, qualquer coisa que você beber, tudo isso implica diretamente em você glorificar ou desonrar a Deus. Então, quer você coma, quer você beba, qualquer coisa que você fizer, faça aquilo que é certo, que é o correto, porque assim você estará glorificando o nome de Deus. Aí eu pergunto, o que é correto em relação a comer e a beber? Correto, querido, sabe o que é? É o que Deus nos revelou na Bíblia. Você sabia que Deus deixou na Bíblia leis de saúde? Deus deixou na Bíblia orientações sobre o que devemos comer, o que não devemos comer, o que devemos beber, o que não devemos beber. Sabia disso? Essas são orientações que Deus nos deixou. E é interessante que Deus, através da sua palavra, nos faz uma promessa. Você sabia que uma das palavras mais importantes da Bíblia é a palavra se? Sabia disso? Pequenininha, né? Por quê? Porque o Deus da Bíblia, ele coloca algumas condições. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. E eu quero convidar você agora para lermos uma promessa extraordinária de Deus, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, no verso 26. O que diz essa promessa? Diz assim o texto, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto perante seus olhos, e guardares os seus estatutos, ou seja, mandamentos, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém por isso? Qual é a promessa de Deus? De maneira mais simples e clara, Deus fala assim, olha, se vocês obedecerem os princípios de saúde que eu estabeleci na Bíblia, se vocês confiarem em mim e obedecerem esses estatutos, essas ordenanças sobre saúde, eu vou dizer uma coisa para vocês. As doenças que os egípcios têm, ou seja, que os que não creem em mim, que o mundo em geral tem, vocês não vão ter. Claro, queridos, infelizmente o mundo está se aproximando do seu final, o pecado está mais intenso do que nunca, e juntamente com o pecado, as consequências do pecado. Então, hoje, nós podemos cuidar da nossa saúde, podemos comer coisas boas, beber coisas boas, mas está muito difícil, não é mesmo? O ar que nós respiramos, a própria água que você bebe, às vezes, por mais que digam que ela é pura ou não é, você pode ter algumas dificuldades. Quando a Bíblia me dá essas orientações, esses conselhos, ela está dizendo o seguinte, se eu seguir tudo que Deus me pede, a minha chance de ter sucesso é muito maior do que um mundano que não segue a Deus e as suas orientações. Você está entendendo isso? Então, o que nós vamos ver aqui agora? Pastor, quais são os princípios de saúde que Deus estabeleceu? O que a Bíblia fala? Vamos tratar aqui de alguns temas agora, né? Vamos ver agora, segundo a Bíblia, claro, de maneira muito simples, muito resumida, porque o tempo não permite, nós temos que nos aprofundar. Talvez para falar sobre saúde, temos que usar 10 temas, não apenas um, como eu estou usando aqui. Mas de maneira simples e mais geral, né? Quais são os princípios de um viver saudável estabelecidos pela Bíblia? Eu quero começar falando sobre algo muito interessante, né? Que é o que a Bíblia diz sobre o álcool, sobre bebidas alcoólicas. E eu quero falar com você agora mais de perto aqui, por quê? Porque, queridos, hoje em dia há uma grande controvérsia dentro do cristianismo. Muitas religiões dizem que Deus não condena o álcool em si. Agora, isso é verdade ou não? Deus, ele condena o álcool, a bebida alcoólica, ou Deus quer que você tome moderadamente, socialmente? Bom, eu não vou discutir isso, porque já combinei que não adianta discutir opinião, né? Porque se eu dou minha opinião e outros têm opiniões diferentes, nós vamos ficar aqui sem chegar a um acordo nunca, não é mesmo? Mas a nossa regra é
vermos o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Vamos ver então o que a Bíblia nos fala sobre bebida alcoólica, sobre o álcool. Muito bem, vamos lá então, e vamos começar lendo Provérbios 20, verso 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Eu pergunto para você, você é sábio ou você não é sábio? Se você for vencido pelo vinho, né? Quando a Bíblia fala do vinho, é porque o vinho ele tem uma cor bonita, né? Tem um aroma agradável, ele realmente quase que nos hipnotiza. Então, se eu sou vencido por esse truque, a Bíblia diz que eu não sou sábio. A Bíblia diz que o vinho é escarnecedor, tá? A bebida forte ela é alvoroçadora, e quem é vencido por eles não é sábio. Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se você conhece alguém que é alcoólatra. Eu não sei se você já conhece alguém que já foi vencido pelo álcool, mas é algo deprimente. É algo que não dá para você expressar em palavras. Só quem passa pela experiência sabe que o álcool não presta, né? Isso é triste, mas é uma grande verdade. Pastor, o que mais a Bíblia fala sobre o álcool? Provérbios 23, versos 29 a 32. Olha só o que a Bíblia diz. E ela diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Queridos amigos, repito mais uma vez, só entende quão maléfico é o álcool quem ou passou pela experiência de ser um alcoólatra, ou conheceu alguém da família, um amigo, um vizinho, também alcoólatra. Isso é muito deprimente. Uma pessoa que é vencida pelo álcool é algo assim terrível, queridos. O álcool ele tem vários elementos super danosos à vida do homem. E eu quero destacar alguns aqui agora. Primeiro, o álcool ele provoca dependência. O álcool ele destrói as células cerebrais. O álcool ele afeta dramaticamente nossa capacidade de raciocínio. Repito, você que já viu uma pessoa alcoolizada, você sabe que isso aqui é um fato, né? Não tem como discutir isso daqui. Outro aspecto interessante, né? 2 a cada 5 pessoas que começam a beber têm graves problemas com a bebida. Ah, não, eu tenho domínio, eu só tomo socialmente. Queridos, não dá para você garantir isso, né? Você só toma até quando, né? Quando é que o álcool vai te vencer, vai te dominar, e depois para você sair dessa prisão? Não é fácil, não é mesmo? É muito complicado isso daqui. E mais uma vez eu digo, queridos, a Bíblia jamais, ela tolera você beber com controle. A Bíblia não faz isso, por quê? Porque a Bíblia sabe, né? Que não tem como você determinar se você vai ter ou não vai ter controle sobre o álcool. Você pode chegar a ter, como alguns têm, ou pode não ter. E se você não tiver, a sua vida será destruída, será arrasada. Eu quero apresentar para vocês aqui agora algumas estatísticas da Organização Mundial da Saúde. Ó, no mundo, o uso prejudicial de bebidas alcoólicas está relacionado, vamos lá, com algumas coisas. Primeiro, 22% dos suicídios são por problemas com bebida alcoólica. 22% da violência interpessoal, o álcool. 15% das lesões causadas no trânsito, bebida alcoólica. 30% dos cânceres de boca e garganta, álcool. 25% das pancreatites, 12% dos casos de tuberculose, 10% dos cânceres de intestino grosso, 8% dos cânceres de mama, 8% das doenças cardíacas e 50% dos casos de cirrose, bebida alcoólica. Todos eles estão ligados diretamente à questão do álcool. Como Deus, né, iria permitir o uso moderado se o ser humano não sabe se ele terá ou não controle e se ele é prejudicial à saúde? Ah, pastor, mas eu já ouvi falar, né? Eu já ouvi aí pesquisando que o vinho, se você tomar ele um pouquinho por dia, ele faz bem, queridos. Você já ouviu algumas pesquisas? Eu já vi outras também que dizem que não é verdade, que faz mal. O que faz bem, 100%, é você tomar diariamente um pouco do suco natural da uva sem
o teor de álcool. Esse com certeza faz bem, não é mesmo? O álcool, ele é danoso, ele é prejudicial, não apenas à saúde, mas a questão do caráter, a questão emocional, as implicações são muito grandes. E eu repito, pastor, está falando demais, eu não estou falando demais. Sabe por que eu estou falando? Porque eu tive experiências pessoais com pessoas na família com álcool. E eu sei como isso é terrível. E se você já teve, você sabe do que eu estou falando. Olha só mais uma declaração bíblica, Provérbios 23, 29 a 32, sobre o álcool. Diz assim o texto: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo, ou seja, ao final, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, toma cuidado, eu sei que o vinho te chama, né? Ele é atraente, mas se você cair nessa, no final você vai se dar mal. Essa é uma orientação bíblica. E repito, ou nós cremos na Bíblia ou não. Tem muito cristão hoje que gosta de pegar a Bíblia e ler ali, né, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai para o Salmo 91, né, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então as pessoas gostam de pegar com uma pinça e tirar os textos que eles gostam, que é conveniente para eles. Mas quando ele lê um texto na Bíblia que vai contra alguma coisa que ele gosta, e ele descobriu que é errado, aí eles tentam desqualificar aquele texto, encontrar explicações. Repito, ou nós cremos na Bíblia por completo, ou não cremos. Você concorda com isso? Ou é tudo, ou é nada, ou é 8 ou é 80. É assim que devemos lidar com a palavra de Deus. E não sermos seletivos, né? Escolher o que eu gosto, eu aceito. O que eu não gosto, eu invento um argumento para dizer, não é bem assim e tal. Queridos, não dá assim. Ou é ou não é. Outro texto interessante, Efésios 5, verso 18. E ali então o apóstolo Paulo disse, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Entendeu? Aí você pode falar, pastor, é o seguinte, o senhor leu aqui agora textos que realmente são muito fortes, muito claros, dizendo que não devemos utilizar bebida alcoólica. Mas pastor, e aquelas declarações que a Bíblia apresenta que dão a entender que dá para usar o vinho, por exemplo? Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. O suco de uva não fermentado, você sabia que o suco de uva não fermentado, na Bíblia, ele é chamado de vinho? Você sabia disso? É isso mesmo. Alguns falam, mas Jesus, lá na Santa Ceia, ele tomou vinho, queridos. Jesus tomou vinho na Santa Ceia? Tomou vinho. Mas qual vinho? Querido, repito, a Bíblia, ela usa a mesma expressão para o vinho fermentado e para o vinho não fermentado, que é o suco da uva. Queridos, é impossível Jesus ter tomado o vinho fermentado na Santa Ceia. Por quê? Porque a Santa Ceia era uma cerimônia que tinha o vinho e tinha o pão. Sabia que o fermento ele é um símbolo do pecado para os judeus? E o pão da Santa Ceia ele é sem fermento. Ou seja, se o pão é sem fermento, porque o fermento era um símbolo do pecado, consequentemente o vinho também era sem fermento, por ser o outro símbolo do pecado. Como eu falei, a Bíblia usa a palavra vinho para se referir a duas bebidas claramente que vêm da uva. Uma não fermentada e a outra fermentada. E aqui está a palavra hebraica iahim no Antigo Testamento e a palavra grega oinós no Novo Testamento. Ambas podem significar tanto suco de uva fresco como bebida forte, fermentada e embriagante. Mas, pastor, como que eu posso saber? Então, qual é qual? Pelo contexto, queridos. Porque o contexto é ele que me permite identificar qual das palavras está se referindo à bebida alcoólica, aquela que é danosa, que é prejudicial, que Deus condena, e qual está se referindo ao puro suco da uva, que faz bem para a nossa saúde. Mas, como eu falei, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse tema de maneira mais profunda, temos que estudar isso aí em um outro momento, porque agora o tempo não permite. Mas, mais uma vez, eu repito, a Bíblia não tolera o uso do álcool moderado. A Bíblia condena a bebida alcoólica em qualquer quantidade, em qualquer instância. Ok? Seguindo então agora. Bom,
vamos falar agora de alimentação. Isso aqui é bem importante. Alimentação. Pastor, Deus ele determinou o nosso cardápio, qual deveria ser o nosso regime alimentar? Sim, ele fez isso. Por quê? Porque ele é o nosso criador, ele criou o nosso corpo, ele criou o mundo e os alimentos. E ele sabe o que é o melhor para nós. Então vamos ver agora lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 29, qual foi a alimentação que Deus ele criou para os seres humanos. Qual é a alimentação que ele criou lá no Éden para Adão e Eva? Gênesis 1, verso 29. Diz assim o texto: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que se dê semente. Isso vos será para mantimento. Muito bem, olha aqui para mim. Queridos, o regime de alimentação que Deus fez para os seres humanos, sabe qual é? É o regime vegetariano. Frutas, sementes, grãos. Esse é o regime alimentar de Deus para a humanidade. Se você procurar em qualquer médico, você vai descobrir que os nossos órgãos digestivos, a nossa dentição, nós somos vegetarianos. O homem ele não é carnívoro, nós somos vegetarianos. Deus nos criou assim lá no Éden. E o plano de Deus é que esse fosse o nosso regime alimentar. Ah, mas por que nós comemos carne hoje, queridos? Porque, infelizmente, o pecado entrou nesse mundo e Deus, então, depois do dilúvio, ele permitiu que o homem começasse a comer carne. Mas nós somos vegetarianos. Olha que interessante, você vai em Gênesis 5 e você lê no verso 27 que antes do dilúvio, né, os seres humanos tinham uma faixa etária de vida, um tempo estimado de vida. E sabe qual era? Vamos ler aqui aquele que mais viveu, né? Gênesis 5, verso 27. Diz assim o texto: E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Queridos, Matusalém 969. A primeira geração, né, que nós vemos ali pós-dilúvio, já mudou a história. Antes do dilúvio, a média de vida do homem era de 900 anos. Mas a primeira geração pós-diluviana, 600 anos. E a sétima geração pós-dilúvio, sabe qual foi? 70 anos. Quando foi introduzido para o ser humano o regime de alimentação cárnea. Esse nunca foi o plano de Deus. Tanto é que na nova terra, nós vamos voltar a ter o regime alimentar de Deus. O regime vegetariano, e a razão é bem simples. Por quê, pastor? Porque na nova terra não haverá o quê? Não haverá morte. E nós vamos voltar a comer o que Deus fez para nós comermos, que são frutas, grãos, cereais, etc. Bem, continuando. É interessante que Deus, volto a dizer, depois do dilúvio, porque o dilúvio acabou com tudo aquilo que tinha de comida aqui na terra. E depois do dilúvio, Deus, então, ele permitiu que o homem comesse carne. Agora, quando Deus permitiu, por ter criado todos os animais, Deus, veja bem, quando Deus, queridos, ele faz ali uma divisão sobre o que poderíamos comer e o que não poderíamos comer em relação a alimentos cárneos, não é porque Deus, né, o que motivou Deus a fazer essa divisão, querido? Sabe o que foi? Deus é o Criador. E Ele sabe que alguns, se nós comêssemos, poderiam ser comidos e não fariam tanto mal para nós. Agora, outros seriam totalmente danosos para a saúde do ser humano. Então, vamos ver qual foi a separação que Deus fez ali depois do dilúvio, dizendo que o homem poderia e o homem não poderia comer. Nós vamos ver que Deus, após o dilúvio, ele estabeleceu uma dieta cárnea que ele aceitaria. Mas qual seria essa dieta? Quais são os animais que o ser humano poderia comer e quais ele não poderia comer depois do dilúvio? Vamos lá para Gênesis, capítulo 7, e vamos começar lendo o verso 2. Diz assim o texto bíblico: Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e 1 casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Você está vendo aqui? Deus falou assim: Noé, é o seguinte, dos animais puros ou limpos, você vai levar 7 casais, 7 pares.
Agora, dos animais imundos ou impuros, você vai levar apenas um par na arca. Então a pergunta agora é a seguinte: segundo a Bíblia, quais são os animais que nós podemos comer? Ou seja, quais são os animais puros ou limpos, segundo a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes de ler o texto, eu pergunto para você, o que você prefere acreditar? No que o seu pastor diz? No que a sua igreja diz? Ou no que você pode abrir agora é a sua Bíblia e ler o que a sua Bíblia diz? Mais uma vez eu digo, eu espero que seja a Bíblia, porque esse é nosso incentivo todas as vezes. Cremos no que a Bíblia diz muito mais do que pastor, muito mais do que na igreja ou qualquer outra coisa, porque a Bíblia é a regra de fé do cristianismo. Vamos lá para Levíticos capítulo 11, versos 2 e 3. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais que podereis comer, tudo o que tem unhas fendidas, o casco dividido e rumina. Viu aí? Deus estabeleceu uma regra. Ele falou, sabe qual é a regra? A regra é a seguinte, dentre todos os animais que existem, vocês podem comer aqueles que tiverem a unha fendida e ruminar. Eles têm que ter essas duas características simultâneas, ao mesmo tempo. O animal que pode ser comido, segundo a Bíblia, é aquele que rumina e tem a unha fendida. Aí eu pergunto para você, o que você acha? O boi? Boi rumina? Rumina, pastor. Tem o casco fendido? Tem. Então eu posso comer? Pode. Deus permitiu, depois do dilúvio, que nós comêssemos aquele animal que tem a unha fendida e que rumina. Mas a palavra de Deus continua agora fazendo observações. Lembra que eu falei que tem que ter as duas características ao mesmo tempo. E o camelo, pastor? A Bíblia diz que pode comer? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá em Deuteronômio 14, versos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Todavia, dos que somente ruminam, ou que têm a unha fendida, estes não comereis. O camelo, né? A lebre, o coelho, por quê? Porque ruminam, mas não têm a unha fendida. São imundos para vós. O porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, será imundo para vós. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os animais imundos, impuros, e dentre eles estão bem, né, conhecidos de nós e dos cristãos, né, que é o porco, não é mesmo? E Deus fala, desses animais você não pode comer e nem sequer tocar no seu cadáver. Mas a pergunta é, por que Deus nos proibiu de comer a carne desses animais? Será que Deus ele olha para você e fala assim, eu sei, aquela costelinha de porco, né? Dizem que é muito gostoso, carne de porco, que é cheirosa, eu não gosto nem do cheiro, nunca comi. Então eu não sei se é gostoso ou se não é. Deus ele quer me privar, porque Deus ele não quer me ver feliz. Será que é por isso que Deus não quer que você coma a carne de porco? Vou citar como exemplo porque é a mais comida, né? É a mais divulgada. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como tem pastor que defende essa história de comer carne de porco, sabia disso? Como tem pastor. Mas o que a Bíblia fala? Vamos continuar olhando e analisando. Mas vamos descobrir agora por quê, né? Será que Deus não quer que você tenha prazer? É isso? Bom, no Salmo 84, verso 11, está escrito assim, o Senhor Deus é sol, é escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Você viu aqui? Deus não recusa nenhum bem àqueles que vivem com integridade. De forma alguma Deus vai querer tirar de você alguma coisa que te beneficie, um prazer, que seja algo benéfico para você. Esse não é o motivo para que você não coma carne de porco. Por que Deus não quer que você coma carne de porco? Sabe por quê? Porque o porco, ele é porco. Exatamente isso. Você sabia que o porco, ele come, ele defeca e depois ele vai lá e come as suas próprias fezes? Sabia que o porco, ele come lixo? Qualquer coisa que der o porco come. O porco, quer dizer, ele é um lixeiro aqui nesse mundo. Os animais impuros, né, que Deus disse que deveriam entrar na arca, eles teriam um papel aqui na terra. Eles seriam o lixeiro da terra. Eles iam comer as coisas que não prestassem. E como que eu vou comer algo que come
fezes. Me diz isso. Sobre a carne de porco, né? Quais são os problemas de saúde que a carne de porco ela proporciona? Eu vou colocar alguns só, que são muitos, mas muitos mesmo, né? Mas quais são alguns deles? Primeiro, a carne de porco está cheia de gordura saturada e de colesterol. O que a ciência fala sobre isso hoje? Você sabe, né? A quantidade de gordura que tem a carne de porco. Outro problema, os produtos derivados do porco são geralmente conservados com nitrato, que se sabe que produzem compostos cancerígenos. O que mais a carne de porco? A carne de porco contribui para numerosos problemas digestivos e estomacais. E se você quiser descobrir, meu amigo, pesquise, né? Pesquise. Dá uma pesquisadinha que você vai ver a quantidade, o que fala da triquina, aquela doença que a carne de porco, ela proporciona quando a pessoa come. Vai estudar um pouquinho sobre o que é a triquinose. Vai pesquisar, dá uma olhadinha. Deus não quer que você coma, por quê? Porque faz mal para você. E por outra coisa, porque Ele é Deus. E Ele tem autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas o maior motivo é esse, porque faz mal para nós. E Deus não apenas nos orientou sobre os animais terrestres, mas Deus também nos deu orientações sobre os peixes. Quais peixes, segundo a Bíblia, nós devemos comer e não devemos comer? Vamos ver quais são? Levíticos capítulo 11, versos 9 e 10. Diz assim o texto bíblico: Estes são os que podereis comer, de todos os animais que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas tudo que não tem barbatana nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, esses serão abomináveis para vós. Olha só que interessante. Deus estabeleceu um critério para nós nos alimentarmos dos animais aquáticos. Não só os peixes, todos que vivem na água, salgada ou doce. E qual é o critério para nós comermos, segundo a palavra de Deus? Sabe qual é o critério? A Bíblia diz que esses animais têm que ter, simultaneamente, escamas e barbatanas. É isso, escama e barbatana. Pastor, então, o que dizer do cascudo, um peixe de couro? Eu posso comer, segundo a Bíblia? Peixe de couro tem barbatana? Eu pergunto para você, tem barbatana? Não tem, então não pode. Por quê? Vou dar um exemplo do cascudo, que é um peixe de água doce, né? Quem é o cascudo? Né? Sabe quem é o cascudo? Quando pessoas vão pescar esse peixe, eles enfiam a mão em buracos, assim, bem ali, né? Por quê? Porque o cascudo, da água doce, ele come só o quê? Ele só come coisas ruins, né? Só come coisa estragada, coisa que faz mal. O cascudo, ele é tipo o lixeiro dos rios. E o camarão, pastor, pode comer? Lagosta, queridos? Nada que não tenha os dois requisitos, nós devemos comer. Camarão, o que é camarão? Camarão é o porco do mar. Sabe que camarão come fezes de outros peixes? Né? E eu poderia citar aqui um monte de outros alimentos aquáticos, né, que fazem muito mal para a saúde. E Deus diz que nós não devemos comer desses animais. Em 1988, é interessante, cerca de 300 mil chineses em Xangai tiveram hepatite A por quê? Por comer amêijoas, que é um tipo de alimento marinho que Deus diz que nós não devemos comer, não é mesmo? Pastor, e os pássaros, tem alguma orientação? Tem. E qual é a orientação? Vamos lá para Levíticos 11, verso 13. Diz assim o texto bíblico: Dentre as aves, a estas abomináveis não se comerão. Serão abominável a águia, o abutre e o chofrango. E é interessante que, mais uma vez, você vê, né, o abutre, o urubu, né? Por que Deus proíbe de comer essas aves? Porque eles também são lixeiros. Comem ali cadáver, restos de outros animais. Então Deus nos orientou de maneira segura, inteligente, baseado no quê? Nos critérios que Ele, como Criador de todas as coisas, sabe o que é bom e o que não é bom para o nosso corpo. Você está entendendo isso? Isso é muito importante ficar claro para cada um de nós. Queridos, eu finalizo essa parte dizendo o seguinte: Deus, Ele estabeleceu 3 regimes alimentares na Bíblia. Quais são? Bem,
Os 3 regimes alimentares que Deus estabeleceu na Bíblia são os seguintes. Primeiro, o ideal. Qual é o ideal? Aquele lá do Éden, o vegetarianismo, que nós vamos voltar a tê-lo na nova terra, na eternidade. Então, o primeiro regime, ideal. O segundo regime, aceitável. Deus permitiu, por alguns motivos, que o homem comesse carne. Então, o primeiro regime, o ideal. Segundo, o aceitável. E o terceiro é o inaceitável. Ficou claro para você? Você entendeu isso daí? Ideal, aceitável e inaceitável. Inaceitável que Deus abomina, que Deus reprova com veemência. Agora, se você crê na Bíblia e crê em Deus, você tem que tomar uma decisão. Ou eu creio e sigo as orientações, ou eu não creio. Você pode não crer? Claro que você pode. Agora, uma coisa não dá para você fazer ao mesmo tempo. Dizer que crê em Deus e querer ir contra Deus e a sua palavra. Isso é impossível. E eu quero ler aqui 2 textos para você entender a gravidade de você ir contra a palavra de Deus. E eu quero aqui agora, mais uma vez, falar com você sobre o mais famoso dos alimentos impuros que a Bíblia dá, né? Que Deus condena, que é o porco. Né? Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia em Isaías 65, versos 3 e 4. O que Deus nos fala, qual a comparação que Deus faz de você comer carne de porco. Vamos ver o que a Bíblia diz? Diz assim o texto. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, que come carne de porco e tem no seu prato ensopado abominável. Queridos, Deus, ele compara aqueles que comem carne de porco com idólatras, contra aqueles que passavam a noite nas sepulturas, fazendo ali, né, magia, misticismo. Olha a comparação que Deus faz. E Deus diz que quem tem isso na sua mesa está comendo um prato abominável, um ensopado abominável. Eu pergunto, você quer comer um ensopado abominável? Você quer comer uma carne abominável diante de Deus? Ah, mas meu pastor diz, meu amigo, o que eu tenho com o seu pastor? Não tenho nada com o seu pastor. Ou o teu pastor crê na Bíblia, ou então ele deveria ir para outra religião, que não é o cristianismo. Ah, mas a minha igreja diz, a sua fé é baseada na sua igreja, ou no que a Bíblia diz? Outra coisa muito interessante. Ai, pastor, mas o porco é tão gostoso. É mesmo. Você gosta de porco? Aí eu pergunto, você gosta de um ratinho frito no espeto, assadinho? Você gosta de rato? Por quê? Porque a Bíblia diz que quem come porco, para Deus, é como se comesse rato. Pastor, não é possível. É exatamente isso. Olha aqui Isaías 66, verso 16 e 17. Diz assim o texto. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor, os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio deles. Os que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Você viu aí? Os que comem rato e carne de porco, para Deus é a mesma coisa. Porque ambos são abomináveis. E a Bíblia diz que esses serão destruídos com fogo. Por quem? Por aquele que nos criou, que nos abençoou com a Bíblia, com orientações seguras. Ninguém vai fazer isso sem saber, né? Deus não vai punir ou cobrar quem não sabe. Agora, Deus, ele criou cada um de nós, estabeleceu leis que devem ser seguidas e nos deu a liberdade. Ó, você pode seguir ou pode não seguir. Se você seguir, confiar em mim, você vai receber a vida eterna. Agora, se você não seguir, não quiser, você vai receber o fogo eterno, você vai ser destruído. E ponto final. Não tem o que fazer. É simples, claro e direto. Queridos, olha que interessante. Se conscientemente prejudicarmos o nosso corpo, trazemos condenação sobre nós mesmos. Não é verdade? Não é uma questão de lógica? A Bíblia não diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher? Com a nossa saúde não é diferente. Você crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Eu amo a Bíblia. E que privilégio nós temos de ter acesso à palavra de Deus com orientações tão claras para a vida de cada um de nós. Mas aí vem uma questão
que é essa daqui. Pastor, mas essas leis, né, que estão lá no Antigo Testamento, elas não foram cravadas lá na cruz, quando Jesus veio aqui na terra? Quando Cristo morreu na cruz, ele não acabou com essas leis? Queridas, por favor, qual é a mudança que o mundo teve para que as leis de saúde pudessem ter sido alteradas por Deus? Com certeza Deus não mudou coisíssima nenhuma. Por mais que alguns, né, desçam a um nível tão baixo, né, porque tem pastor, tem pessoas que para justificar a transgressão que eles fazem da lei de Deus, da Bíblia, eles, sabe o que eles fazem? Eles pegam um texto fora do contexto para ensinar barbaridades. É isso mesmo. Você sabia que tem muito líder espiritual, que tem muito pastor, né, que pega a Bíblia, né, aí ele pega um texto fora do contexto. O que é isso, pastor? Um texto fora do contexto. Um texto fora do contexto é você ir lá em um capítulo da Bíblia. Eu vou desafiar você agora, já vai abrindo a sua Bíblia e abre lá em Atos capítulo 10. Aí você vai lá em Atos capítulo 10, né? Abre a sua Bíblia lá, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Atos capítulo 10. Aí você abre nesse texto. Aí você olha lá Atos 10, vai perceber que Atos 10 tem vários versos, né? Mais de 40 versos. O que é um texto fora do contexto? Você pega uma pinça, vem aqui em Atos 10 e pega só um verso. Um versinho dos 40 versos. Tira ele daqui, fecha a Bíblia, coloca a Bíblia de lado e pega só esse verso sozinho e você lê esse verso e você quer formar uma doutrina, uma ideia baseada unicamente nesse texto, sem levar em conta o contexto. O que é o contexto? Os versos anteriores a esse ou os posteriores. Sabe o que é isso? O diabo ele é especialista em pegar a Bíblia, né, e ler versos da Bíblia isolados e com esses versos dizer o que a Bíblia não está dizendo. É isso mesmo. E por que eu falo isso? Porque uma explicação mentirosa dada... Gente, eu repito, você quer basear alguns conceitos que você tem? Meu amigo, seja honesto com as pessoas. Não seja um mentiroso, sabe? Porque o mentiroso, ele é o filho do diabo, é isso mesmo, né? E lá em 1 João 2,4 está escrito, aquele que diz eu o conheço e não guarda os meus mandamentos, né? E não é só os 10 mandamentos, os mandamentos de saúde, todos os mandamentos que Deus estabeleceu na sua palavra. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Por que eu falo isso? Quer dizer, eu conheço a palavra de Deus e eu conheço que tem pessoas que estão enganando pessoas em nome de Deus com a Bíblia na mão. Isso me revolta muito. Por quê? Por que o senhor está tão assim bravo, pastor? Sabe por quê? Eu vou citar um exemplo para você aqui agora. Eu sei, né, que você chegar lá para o pastor da sua igreja, ou para aquele irmão lá que te ensinou que você pode comer o que você quiser e tal, ele vai te citar vários textos. Eu não tenho tempo hoje de explicar todos, mas eu vou usar só um, né? Eu quero que você entenda quão baixo eles são, né? E quão infelizes eles são em usar textos fora do contexto para enganar você, para justificar os gostos que eles têm, não é mesmo? E qual é um dos argumentos que eles usam? Esse aqui. Eles falam assim, não, que é isso? Esse negócio de não comer carne de porco era coisa só lá para o povo de Israel. Agora nós podemos comer. Sabe por quê? Porque Pedro, ele disse que nós não devemos considerar comum ou imundo aquilo que Deus purificou. É isso mesmo. E ele diz o seguinte, você sabe daquela visão que Pedro teve, né? A visão do lençol que foi baixado para ele, cheio de animais impuros, né? E ele tinha porco, né? Mas tinha rato, barata, todos os animais impuros. Não é só o porco não, tá? Não é só o porco. Um lençol foi baixado ali para Pedro com todo tipo de animal impuro, né? A Bíblia diz que ele teve uma visão do céu, e nessa visão desceu esse lençol com um monte de animais impuros, e ali então algo aconteceu. Eu quero ler com vocês o texto, para depois nós podemos então explicar para você o que aconteceu, o que realmente o texto quer dizer. Vamos lá para Atos capítulo 10, e vamos ler dos versos 9 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu.
Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Olha que interessante. Aí o que acontece? Aí religiões, várias religiões, pegam esse texto para dizer, tá vendo? Não considere comum ou imundo ou impuro o que Deus purificou. Deus purificou carne de porco, Deus purificou camarão, Deus purificou tudo, pode comer agora. Olha, queridos, eu lamento, mas eu vou ter que rir. Por quê? Porque é muito, olha, gente, a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Esse texto jamais está falando de alimentação imprópria. É interessante que quando supostamente Deus manda Pedro comer aqueles alimentos impuros, Pedro, como que ele respondeu mesmo? Ele falou: Senhor, de jeito nenhum. Eu jamais comi algum alimento imundo ou impuro. Eu não vou comer isso, Senhor Deus. Pedro, não considere comum aquilo que eu purifiquei. E agora vem a grande pergunta. Do que é que Deus estava falando com Pedro naquele momento? Será que Deus estava mandando realmente Pedro comer carne de porco, comer rato, comer barata, comer urubu? Será que esse era o assunto, essa era a pauta? Será que Deus ele se contradisse? Porque lá atrás ele disse que não deveria, e agora ele mudou de ideia. Ou será que Deus está falando de outra coisa que Pedro deveria entender que ele não deveria discriminar? Esse é o ponto. Então vamos entender essa história aqui agora? Eu quero voltar lá no começo do texto, lá no comecinho, Atos 10, e eu quero ler com vocês aqui agora o verso 9, mais uma vez. Olha o início do texto, diz assim, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Queridos, aqui tem muita informação importante, No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam. Quem são esses que viajavam, que a Bíblia diz? Que história que é essa? E se aproximavam da cidade, ou seja, a casa onde Pedro estava, Então a Bíblia está dizendo que tinha um grupo de pessoas que estava viajando para a casa onde Pedro estava, perto do meio-dia, ou seja, da hora do almoço, E foi nesse momento que Pedro sobe para orar no terraço. E ali então, ele estando com fome, ele começa a orar, lembrando que tinha um grupo de pessoas que ia chegar na casa dele a qualquer momento. E Pedro começa a orar, então, e quando ele começa a orar, ele recebe essa visão. Então, a resposta a essa pergunta é muito importante. Quem é que estava viajando para a casa de Pedro? E quem é que chegaria na casa dele a qualquer momento? Ou seja, até mesmo enquanto o momento que ele estava tendo a visão. Quem estava indo para lá? Vamos entender isso agora com mais calma. Se você for em Atos 10 e ler todo o capítulo, começando com o verso 1, você vai descobrir o seguinte. Você vai descobrir que havia um homem chamado Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Cornélio era um oficial do exército de Roma. E ele era um pagão. Ele não era judeu. Ele não conhecia o evangelho. A Bíblia diz que esse pagão, por mais que ele fosse pagão, ele era um homem bom. Ele era temente ao Deus que ele conhecia. Ele ajudava os pobres, era uma pessoa boa. Então Deus, olhando para ele, Deus percebeu que Cornélio deveria conhecer o evangelho. E a Bíblia diz, se você ler desde o verso 1, que Deus aparece para Cornélio em um sonho e fala assim: Cornélio, é o seguinte, eu quero que você me conheça. E sabe como que isso vai ser possível? Você vai mandar alguns soldados até a cidade de Jope, e lá você vai mandar eles na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. E lá vai estar Pedro, o apóstolo. E você vai dizer o seguinte, que é para Pedro vir até a sua casa falar de mim para você, Cornélio. Então faça isso. E a Bíblia diz que Cornélio obedeceu a Deus. E ele mandou alguns soldados irem até onde Pedro estava para convidar Pedro para que Pedro pudesse ir até a casa dele falar de Deus para ele, falar de Jesus. Agora tinha um problema, queridos. Se você ler todo o capítulo 10 de Atos, você vai descobrir o seguinte: naquela época era
pecado, era um crime um judeu se aproximar de um estrangeiro e muito menos entrar na casa de um estrangeiro. Era uma abominação isso daí. Então a grande pergunta é a seguinte: imagine vocês, aqueles pagãos, aqueles soldados romanos, chegando na frente de Pedro, falando: Pedro, é o seguinte, você tem que ir lá na casa de Cornélio e pregar o evangelho para ele. Até aquele momento, os discípulos criam que o evangelho deveria ser pregado só entre os judeus e que não deveria alcançar outras nações, outras pessoas. Então, a probabilidade de Pedro dizer um não para aqueles soldados era muito grande. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua infinita sabedoria, o que ele fez? Quando eles estavam perto de chegar na casa de Pedro, e Pedro sobe no terraço, Deus então aparece para eles naquela visão. Para Pedro. E ali então Deus queria ensinar uma lição para Pedro, que não tinha nada a ver com carne de porco ou qualquer outra carne. O que Deus realmente queria ensinar para Pedro? Vamos ver? Atos 10, verso 17. Olhe na sua Bíblia, marca o texto aí que é muito importante. Diz assim o texto: estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Olha aqui para mim. Olha que interessante. Pedro recebeu a visão, não entendeu o que era aquilo. Aí ele desce, e quando ele está ali refletindo, puxa, o que Deus quis me dizer com isso? Não é possível que Deus está mandando comer alimento impuro, porque Deus não muda, né? Malaquias 3,6 fala, porque eu, Senhor, não mudo, e em mim não há sombra de variação. Lá em Hebreus capítulo 13 diz, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque ele ia mudar, né? Então quando Pedro estava refletindo sobre o que significava aquilo, o que aconteceu? Aqueles homens chegaram, se apresentaram e convidaram Pedro. E quando Pedro, então, imediatamente após ter a visão, recebe aquele convite, ele falou, agora eu sei. O que é que Deus estava purificando? Não eram alimentos imundos ou impuros. O que Deus queria que eu entendesse realmente é que o evangelho deve ser pregado não apenas para os judeus, mas para todos os povos. E nós vamos ler agora o verso 28, que é onde Pedro, de maneira clara, ele explica isso. Vamos ler o texto. Diz assim, disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum porco, é isso que está escrito aí? Que a nenhum camarão, é isso que está escrito aí? Não é. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Você entendeu aí? Olha, aquela visão quer dizer o seguinte, Deus me mostrou, na verdade, que eu não posso considerar nenhum homem comum ou imundo. Não tinha nada a ver com alimentos impróprios. Deus colocou aquilo porque deu um choque em Pedro na maneira dele enxergar as coisas. Mas quando ele percebe todo o contexto, ele fala, agora eu entendi. Deus não quer que considere nenhum homem comum ou impuro. Todos são filhos de Deus e todos merecem conhecer a Cristo e o Evangelho e todos merecem a salvação e o perdão dos seus pecados. Amém por isso? Não é maravilhoso? Entendermos que, primeiro, a Bíblia não se contradiz. O Deus da Bíblia não muda de ideia. O Deus da Bíblia que estabeleceu os princípios de saúde não foi uma frescura específica para o povo de Israel lá atrás, não. Eram princípios de saúde que servem para nós ainda hoje. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus maravilhoso. Talvez, eu estou falando com pessoas agora, que durante a vida inteira não sabiam desses princípios de saúde. Não sabiam que a bebida alcoólica era prejudicial, que Deus condenava. Não sabiam dos alimentos impróprios, que Deus considera imundos e que não devemos comer. E talvez você está pensando agora, puxa vida, pastor, como que eu posso vencer isso daí? Porque não é fácil, pastor, eu abandonar toda uma vida inteira que eu fiz isso agora de errado. Como vencer isso? E eu quero ler um texto maravilhoso para você, que é João 1, verso 12. E o texto diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? A Bíblia diz que todos aqueles que recebem e aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele nos dá o poder para podermos então crer na sua palavra e obedecer a sua palavra. A grande questão é, quer você realmente crer em Deus e receber de Deus esse poder para obedecer os seus mandamentos, as suas leis
inclusive as leis de saúde. Não se esqueça da declaração de João, lá em 3 João, verso 2. Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. O sonho de Deus é que eu e você possamos confiar nele, obedecer às suas leis e ter uma boa saúde, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E queridos, quando nós afetamos a nossa saúde, o nosso corpo, isso atrapalha, sabe, até mesmo o quê? A maneira que Deus tem de se comunicar conosco. Como Deus fala com o ser humano? Através da nossa mente. E a nossa alimentação, ela prejudica tudo isso. Por isso Deus espera que eu e você tenhamos uma alimentação saudável, de coisas que tragam saúde para nós. Por quê? Porque Ele quer continuar nos abençoando. O nosso corpo é o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo. E por isso nós precisamos cuidar em obedecer essas leis, porque elas nos beneficiam e nos ajudam cada vez mais a nos comunicarmos com Deus. E a pergunta final que eu faço para você é a seguinte: amigo, está você determinado a comer, beber ou a fazer qualquer coisa para a honra e glória de Deus? Eu espero que sim. E se você deseja tomar essa decisão de confiar em Deus e obedecer às suas leis, eu quero fazer uma oração especial com você e também uma oração para a sua família. Porque essa decisão vai afetar não só a sua saúde, mas também a saúde de toda a sua família. Quer você dizer, Senhor Deus, eu creio em Ti e eu quero seguir esses princípios? Eu quero orar por você então nesse momento. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque através da Sua palavra nos deixaste leis claras sobre a nossa saúde. E o meu pedido nesse momento, Senhor Deus, é que o Senhor nos dê força, coragem, nos ajude a vencer maus hábitos, a costumes talvez adquiridos durante toda uma vida, para que possamos obedecer às leis de saúde que o Senhor estabeleceu para nós através da Sua palavra. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com a série Nada Além da Verdade.